Oi, gente! Esse é o segundo vídeo que vai falar sobre clássicos da sociologia. Nessa parte 2 falaremos sobre Max Weber e Karl Marx. Vamos lá? Sobre Max Weber. Vão ter algumas ideias principais, então realmente para ser um pouco mais curto ali o período do vídeo, eu vou colocar de uma maneira bem mais simplificada, mas nos resumos eu procurei colocar o máximo de ideias e quem sabe alguns exemplos que eu falava em sala de aula, mas se você é aluno virtual também vai ter oportunidade de relacionar essas ideias. O primeiro conceito é de ação social. A ação social ela vai ser qualquer ação subjetiva, ou seja, que tem a ver com o ser humano e que vai trazer essa ideia de uma reação, que pode ter a ver com uma propaganda, quem sabe uma campanha de vacinação ou contra a dengue. Vai ser toda a ação que vai ter a ver com uma reação, vamos dizer assim, uma ação do outro indivíduo, que é aquele que vai assistir essa propaganda ou quem sabe assistir essa campanha de vacinação e participar, e vai fazer parte. A ação social ela também tem aí algumas divisões. Ela vai ter ação racional, pensada, referente a fins, ou seja, uma finalidade, um objetivo. A ação racional, referente a valores, tendo a ver com aquilo que você acredita ser certo ou não, enfim, aos seus valores pessoais. A ação afetiva, que vai ser aquela direcionada ou movida por uma emoção, de preferência a emoção ali exagerada, muita raiva ou muita paixão, enfim. Uma ação tradicional é aquela movida pela tradição. A gente sempre dá o exemplo aí de casamentos ou festas de aniversário, em especial das de criança, que vão ser aquelas que vão ter sempre ali uma tradiçãozinha, ou quem sabe uma tradição familiar, se na sua família tenha, que vai trazer essa ideia de algumas coisas que acontecem e que não necessariamente você sabe explicar o porquê. Em algumas dessas tradições familiares, ou quem sabe em algumas dessas etapas no casamento ou numa festa de criança, que você vai ver uma lógica, ver um sentido que você vai estar fazendo parte, faz parte da sua cultura. E outras, de repente, não tanto. A ação social, ela vai ser essa ação com sentido, e uma vertente dessa ação social vai ser aí esses motivos para a ação. Um outro item, tipos ideais, vai ser um arquétipo, um modelo idealizado de algo que se espera na sociedade. Para Max Weber, assim como hoje em dia, dando o exemplo de um GPS, ele vai mostrar um caminho ideal a ser seguido e que de repente você já conhece o caminho e sabe aí de outras alternativas que vão levar menos tempo, para aquela época, enfim, para o estudo da sociedade, seriam como se fossem aí essas regrinhas de convivência. Tanto aquelas regrinhas do jardim da infância, que você deve ter vivido elas, enfim, e obedecido a elas, né? É um modelo idealizado de aluno ou de comportamento no ambiente escolar, mas também a gente pode falar para os cristãos os 10 mandamentos, que é aquilo que se espera aí de um comportamento para um bom cristão, ou enfim, são algumas regras sociais também válidas para o restante da sociedade, não só para os cristãos. Falando também de religião, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo vai ser uma das principais obras de Max Weber. Ele vai relacionar esse comportamento ético, em especial dos protestantes, enfim, dos religiosos, de que eles trabalhariam mais de maneira racional, de que todo lucro ou todo dinheiro que vinha desse trabalho diligente, de muito esforço, seria investido ao invés de gasto, né? Enfim, que você gastaria com alguma coisa supérflua. Todo esse comportamento, né, que se tornou além de só social ou só religioso também econômico, é o que influenciou. A gente não pode dizer que necessariamente Weber tenha colocado nessa obra ou nos seus estudos, tenha dito que o capitalismo veio por causa desse comportamento no Ocidente. Mas a gente pode relacionar, pode colocar ali como uma influência. Então esse livro ele vai trazer essa relação entre essa vinda do capitalismo, essa influência, né, do início do capitalismo no Ocidente, com esse novo comportamento, que influenciado pela crença da predestinação, de que se Deus sabe aí quem vai ser salvo ou não, mas nós não sabemos, o que vai diferenciar? Como eu vou ser alguém diferente ou visto por Deus como alguém que pode ser salvo? É essa ideia aí de um comportamento diferenciado, da maneira de você lidar com o trabalho e até mesmo da economia, enfim, de como você vai gastar as suas economias.
Algumas religiões, enfim, algumas crenças, alguns grupos religiosos ainda acreditam nessa situação, mesmo que indiretamente. Então é visto alguém que é religioso e é bem sucedido, tem ali os bens materiais melhores do que aí uma boa parte da população ou da sociedade, vai ser ainda visto como, nossa, quem sabe ele vai ser, ou ela, enfim, vai ser um candidato ao céu. Não necessariamente é isso. Um próximo item, racionalidade ou racionalização. Weber ele trouxe esse estudo, né, daquilo que é racional. Além de ter falado sobre a ação e a influência dela nos indivíduos, ele vai dizer que o racionalismo ele vai pautar as nossas atitudes, as nossas ações e a influência que a gente recebe da sociedade ou pode influenciar esses outros. O racionalismo ele vai organizar a nossa vida, vai dividir em áreas, assim como, por exemplo, no seu caderno de estudos, podem ter aí áreas diferenciadas, áreas de estudo diferenciadas e tudo na nossa vida vai ter essa diferenciação. Mas ao mesmo tempo que o racionalismo ele organiza a vida, ele pode trazer alguns efeitos colaterais. A burocracia é uma delas, o descontentamento do mundo, aquele famoso momento da bad, né, que você não sabe ali direito o que vai fazer ou daqui para frente o que pode acontecer, enfim. Felicidade adiada, aquela ideia de que quando eu tiver ou quando eu for, ou enfim, e aí o momento chega e você não sabe aproveitar porque você sempre está adiando essa felicidade. E também a fragmentação do sistema. A gente percebe muito isso, por exemplo, tanto nas compras virtuais que a gente faz e também no momento de atender aí uma pessoa que trabalha com uma venda ou quem sabe ali com um tipo de reclamação. O que antes, né, enfim, os nossos pais, avós, familiares mais velhos conheciam o dono da venda, negociavam com ele aí um desconto, ou pediam para anotar no caderninho aquilo que fosse para pagar no dia de que receber o pagamento do salário. Hoje em dia, a gente desconhece, né, de quem que a gente está comprando essas coisas. Se é uma passagem de avião, por exemplo, para ir até um outro lugar e que você comprou pela internet ou por um telefone ou algum outro recurso tecnológico, ou até mesmo alguma compra mais simples, né? Então aí os aplicativos que vão facilitar a nossa vida, mas que ao mesmo tempo fragmentam o sistema. Você não conhece as pessoas. Para alguns é algo positivo, você não tem vínculo com ser humano nenhum, mas para alguns, e enfim, chega um momento ali que essa racionalização ela vai ter esse efeito colateral que é negativo. Um outro item que Weber também fala é sobre o domínio, né, sobre a dominação. E vai dizer que o domínio é a força exercida sobre algo ou alguém, que a política vai ser o domínio em um território e que a legitimidade é essa sensação de justiça no fenômeno do poder. Vão ter três tipos de dominação legítimas. O domínio racional, que vai ter a ver com o Estado republicano e democrático, ou seja, com aquilo que a gente vivencia, que é aquele baseado em leis, tem um respaldo legal, e em especial o momento de escolher os governantes vai ter a ver com o voto. Por isso eu relacionei com aquilo que a gente vive. O domínio tradicional é aquele baseado na tradição. Ele pode ter a ver com a tradição familiar, então o principal homem da família, né, o patriarcado, ou quem sabe aí a pessoa de mais idade nesse grupo, como por exemplo aí as monarquias árabes ou as lideranças tribais, né? Enfim, alguma tribo que tem alguém que seja mais velho, ou sendo aí o principal homem, né, o pai ou o avô nessa família, e que em alguns casos, em algumas tribos, podem ser também mulheres. E um domínio carismático, um último dos exemplos, ele vai ter a ver com os líderes, todos aqueles que inspiram esse grupo, sendo por uma característica especial de um carisma positivo, alguém que parece beneficiar o povo, como essas lideranças populistas, enfim, a política populista, ou quem sabe pelo medo, é alguém que vai trazer esse medo, terror ou a ameaça na sua política, na sua maneira de liderança, e por isso ele influencia esse grupo, como por exemplo aí os ditadores. Sobre as principais ideias de Karl Marx, materialismo histórico dialético, ele vai trazer a ideia de que as relações sociais, elas são pautadas pelos bens materiais, aquele que vai possuir os bens de produção, os meios de produção, o lucro, o dinheiro, que vai ser a burguesia ou os burgueses, o patrão, o chefe, e aqueles que não vão possuir os meios de produção, o lucro, o dinheiro, que vai ser o trabalhador, o proletário ou o proletariado. Essas duas classes sociais, elas vão viver em constante conflito, e ao longo da história, Marx, tanto na obra O Capital, quanto no Manifesto do Partido Comunista, vai
trazer essa ideia de que ao longo da história, em várias etapas, em várias fases, essas duas classes sociais vão ter esses conflitos justamente por serem opostas, mas precisarem uma da outra. A ideia de dialética no método materialista, histórico, dialético, é essa ideia de que existem duas lógicas, não a dialética sob o ponto de vista da filosofia, de diálogo, e sim dessa lógica de opostos, porém que um precisa do outro. Método materialista tendo a ver com os meios materiais, e histórico porque ao longo da história existiam essas lutas de classes. Para Marx, a luta de classes é o motor da história, é o que sempre vai continuar existindo e vai trazer essa ideia dessas classes sociais e vai classificá-las, vai falar que ao longo do tempo, quais foram elas, enfim, uma breve aulinha de história aí, ou quem sabe em algumas charges de burguesia e proletariado, você vai conseguir entender de uma maneira bem mais clara e mais simples. Ele vai dizer que o proletário ou o proletariado, ele vai ser a revolução. É ele quem vai conduzir o mundo ao socialismo, ao comunismo. E vai dizer que o capitalismo é um sistema que precisa ser derrubado. E ele vai explicar por alguns outros temas, algumas outras teorias. Ele vai dizer, em primeiro lugar, sobre a mercadoria. Ele vai diferenciar o produto e o produto-mercadoria. Aquilo que é simplesmente útil ou inútil, que você pode produzir na sua casa, enfim, mas que não tem intenção de uma venda ou de colocar um valor em cima desse produto, vai ser um produto comum. Produto mercadoria é aquilo que você produz e vai ter intenção de venda, vai ter intenção de colocar um preço, um valor. Então, daquilo que é produzido só para o seu bem comum, aquilo que vai ser produzido para você e para os seus, vai ser um produto. Aquilo que vai estar presente no mercado, dando a ideia aí do mercado, mercadoria, é o produto mercadoria. O produto mercadoria, ele pode ter o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso sendo subjetivo, né, algo que é útil ou inútil. O valor de troca vai ter a ver com quanto vale, com aquilo que é feito para ser vendido. A ideia de mais-valia, ela vai ser essa diferença entre aquilo que, de um todo, o patrão lucra, ele vai ter esse valor, e daquilo, né, numa parte bem menor, que o trabalhador, que foi quem fez essa riqueza, foi quem produziu essa riqueza, vai receber, sendo alguém ali que só está sendo pago pela sua força de trabalho, que foi vendida no momento da contratação. Então, a ocasião dessa conversa sobre, no caso aí, dando o termo mais moderno, né, na entrevista de emprego, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho para o patrão, negociando ali quanto que ele vai receber daquilo que ele vai produzir. E ao longo do tempo, existem algumas situações que são consequências dessas relações sociais de produção, essa maneira de se produzir. Uma delas é o fetichismo da mercadoria, assim como a ideia de fetiche, algo mágico, algo que brilha os olhos, a mercadoria ou tudo aquilo que vai ser produzido para venda, ela vai causar esse brilho nos olhos, vai ser associado ao consumismo. E algumas charts que você pode consultar aí, alguns memes tendo a ver com o consumismo. Essa ideia de que a gente tem que ter essas coisas, mesmo que elas não necessariamente sejam úteis. A alienação vai ter a ver com que o trabalhador que não conhece o todo do que ele produz, a riqueza que ele produz, ele realiza uma mesma tarefa de maneira repetitiva, associando aí aquele trecho do filme Tempos Modernos do Chaplin, que ele só apertava os parafusos. Ele não conhece toda a riqueza do que ele produz, ele só conhece aquela primeira parte, e a gente pode até associar o termo alienação de uma maneira um pouco mais ampla, também com a informação. Você só conhece uma pequena parte, só sabe de um ponto de vista pequeno de uma notícia, ou quem sabe de algum acontecimento, e não busca saber, ou realmente desconhece, o todo dessa notícia ou dessa informação, e acaba até reproduzindo isso para as outras pessoas. Assim como uma pequena parte de uma fofoca, que é um ponto de vista de um, mas que pode ter a história totalmente aumentada. Um outro item é a reificação, ou coisificação. Ela vai ter essa ideia da valorização do mundo das coisas e da desvalorização do mundo humano, ou das relações humanas. Até mesmo as relações humanas, os sentimentos, a maneira que você vê o outro, ela é tratada como coisa, assim como a gente vê aí no mercado, aquilo que vale um pouco mais ou que custa um pouco mais e aquilo que vai ser um pouco mais barato ou vai ser de graça. E hoje em dia você pode ter relacionado tanto nos seus momentos de bad quanto em outras problematizações essa questão aí da coisificação, enfim, é a reificação que Marx percebeu aí no século XVIII, XIX.
O exército de reserva vai ser um desses últimos itens, né, dessas consequências das relações sociais de produção, a maneira com que a gente se relaciona tanto no trabalho, com as pessoas e com, enfim, esses personagens envolvidos no trabalho e com as outras pessoas na sociedade que não necessariamente podem envolver o trabalho. O exército de reserva ele vai ser essa quantidade grande de desempregados que vai ser necessária ao sistema capitalista. Essa massa de desempregados que vai forçar os salários a se tornarem mais baixos, ou seja, ao trabalhador, ao proletário, a vender a sua força de trabalho por um preço menor. É aquela ideia do você vai pedir as contas, mas tem tanta gente querendo emprego que você tem, ou você vai pedir, ou enfim, reivindicar, fazer greve por um salário maior, mas tem tanta gente que faria, enfim, 2 pessoas, quem sabe, que fariam o mesmo trabalho que você por um preço bem menor, e acaba, enfim, uma profissão acumulando várias funções. Uma outra ideia é a diferença entre dinheiro e capital, para até entender também por que o sistema capitalista. O dinheiro ele vai ser um instrumento de troca, como uma outra mercadoria. Então é uma mercadoria que vai ser trocada pelo dinheiro, assim como no início, né, do capitalismo, essas feiras livres que existiam no período medieval, onde se trocavam ou um produto por outro, ou no início aí das moedas de troca, dependendo do lugar da feira, tinha uma moeda de troca que valeria tanto ou quantos itens. Então o dinheiro ele vai ser esse item, essa mercadoria que vai ser mercadoria, dinheiro, mercadoria e só. O capital ele já vai ser esse lucro, é aquilo que vai ser o dinheiro, vai ser trocado pela mercadoria, que vai ser trocado por mais dinheiro, ou que vai acumular mais dinheiro, que vai ter a ver com o proletário ser mais uma mercadoria envolvida, uma mercadoria que custa pouco. Então ele vai estar sendo parte desse processo aí de dinheiro, mercadoria e mais dinheiro, esse lucro que vai para o patrão. E aí vem o conceito de mais-valia, essa ideia de que a riqueza produzida pelo trabalhador, ou dessa riqueza produzida pelo trabalhador, é uma pequena parte que vai para ele, como esse salário. Então, daquilo tudo que ele produz e que desconhece toda essa riqueza, ele recebe tão pouco, uma parcela tão pequena, e é essa diferença entre tudo aquilo que é produzido e a pequena parte que vai voltar para o trabalhador no formato de salário é que é a mais-valia para Marx. Uma outra ideia, aí finalizando, são as ideias de infraestrutura, superestrutura e ideologia. Para Marx, a ideologia ela vai ser essa distorção da realidade, vai ser o fato de desviar a atenção do trabalhador e da sua condição de explorado para que ele perceba outras coisas. A gente pode relacionar bem a questão da mídia ou de algumas informações. A gente tem alguns filmes em especial, ou livros, enfim, obras, que vão tratar aí da distopia. Ele vai trazer, em grande parte aí dessas obras, essa ideia de que a mídia ela não apresenta todas as informações, ela apresenta uma parte de um todo. E aí a gente pode trazer para a nossa realidade também. Aquilo que é apresentado por jornais, por revistas, pela internet, quando a gente fala tá na internet, então é verdade, na zoeira, na ironia, é justamente para que a gente perceba e tenha um senso crítico, diferente do senso comum, o que todo mundo diz, o que todo mundo acha, para que a gente tenha esse senso de questionar. Outros itens, infraestrutura é a base da sociedade, a economia, é aquilo que vai formar as relações sociais e vai direcionar. Por que eu fiz esse gesto aí como se fossem uns bonequinhos de fantoche? Justamente porque essa infraestrutura é o que vai direcionar as ações ou o que vai trazer as relações sociais e vai defini-las. A superestrutura ela vai ser assentada sobre a infraestrutura. Vão ser as crenças, a religião, a filosofia, a política, as tradições que vão refletir a base econômica que nós temos, no nosso caso, a capitalista, mas que os proletários ou o proletariado, segundo Marx, é que é essa força para uma revolução, para no futuro haver o comunismo, ou mesmo aí, ele coloca como ou o socialismo, essa ideia de uma união ou de uma igualdade, enfim. E o motivo todo mundo já conhece, é o que de cima sobe ou de baixo desce. Podia ser Marx, mas é as meninas. De trabalhar muito, de maneira racional, saber investir o seu dinheiro ou o seu lucro, vai ser algo que vai... Calma do Luca, Monique. Ô, papai!